dia a todos, bom dia autoridades presentes, nobres vereadores, senhoras e senhores, bom dia. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a reunião solene em homenagem ao embaixador extraordinário e plenipotenciário de Israel no Brasil, o excelentíssimo senhor tenente-coronel Yossi Shelley. Neste momento, no meio a comissão formada pelos excelentíssimos senhores vereadores Marcelo Alexandre e Amaury Colares, para conduzir o excelentíssimo senhor embaixador extraordinário de Israel no Brasil, o tenente-coronel Yossi Shelley, e demais autoridades da sala VIP desta casa até o plenário Adriano Jorge. Embaixador extraordinário e plenipotenciário de Israel no Brasil. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor deputado estadual Luiz Felipe Souza, neste ato representando a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor tenente-coronel de infantaria Cássio Daniel Bezerra do Vale, chefe do Serviço de Mobilização da Aeronáutica em Manaus, neste ato representando a ala 8. Convido para compor a mesa Vossa Reverendíssima o pastor Jonatas Câmara, presidente da Igreja Assembleia de Deus no Estado do Amazonas. Convido para compor a mesa Vossa Reverendíssima o pastor apóstolo Renê Terra Nova, presidente da Igreja do Ministério Internacional da Restauração. Convido para compor a mesa a sua senhoria, o senhor Benjamin Saul Bechimol, presidente do Comitê Israelita do Amazonas. Convido para compor a mesa Vossa Senhoria, o senhor Chaliaque Ícaro Moreno, rabino messiânico da Sinagoga Judaico-Messiânica de Manaus. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional de Israel, executado pelo projeto Musicando da Universidade Estadual do Amazonas, sob a regência do maestro Valfredo Benevides da Silva, e, em seguida, o hino nacional brasileiro, executado pelo Coral dos Servidores da Câmara Municipal de Manaus, sob a regência do maestro Johnny Moyer.
Solicitamos ao mestre de cerimônia que faça a leitura da biografia do homenageado. Yossi Avraham Shelley nasceu em Beersheba no dia 15 de outubro de 1957. É filho de Alexander e Evet Shelley. É um diplomata israelita. É bacharel em Direito pelo Colégio Rishon LeZion, em Engenharia Civil e Gerenciamento pela Universidade Ben Gurion, ambos em Israel. É casado com a senhora Dina Shelley e tem duas filhas, Yarden Shelley, Nakim Ad Shelley. Fala hebraico, português, inglês, espanhol, francês, russo e árabe. Foi presidente das instituições do Grupo ISB, The Jacob Brothers Group, do Conselho da One Stop Information Knowledge Startup, da New Gas Company Limitada, distribuidora de gás para o setor público e privado, do Conselho da Autoridade Postal de Israel, da Municipalidade de Beersheba, do Conselho de East Alliance Limited, Companhia de Turismo, e da União dos Estudantes da Universidade Ben Gurion, em Israel. Também exerceu, dentre outros, os cargos de membro do Conselho da Corte Administrativa Israelense, Ministério da Justiça de Israel, diretor público da Beersheba Company for Education and Culture, gerente de desenvolvimento de negócios de Milgam Limited, serviços municipais locais, e serviço
tesoureiro da municipalidade de Beersheba, responsável pela receita do município. Em janeiro de 2017, Yossi Shelley foi escolhido para ser embaixador de Israel no Brasil. Desde então, o embaixador tem dedicado esforços para estreitar as relações entre o Brasil e Israel. Desde o início da missão diplomática, o embaixador Yossi Shelley já visitou 15 estados brasileiros. Nessas visitas, Yossi Shelley discutiu possibilidades de ampliar parcerias nos setores de água, agricultura, segurança pública, geração de energia, tecnologia e educação. Além disso, Yossi Shelley participou de encontros com pesquisadores, estudantes, empresários e outros segmentos da sociedade. Gostaria de convidar a nossa querida secretária Conceição Sampaio, representando nesse ato a Prefeitura Municipal de Manaus. Agora sim, pode fazer a apresentação do vídeo. Yossi Abraham Shelley. Nascido em 15 de outubro de 1957, é um diplomata israelita, bacharel em Direito e Engenharia Civil e Gerenciamento pela Universidade Ben-Gurion, ambos de Israel. É casado, tem 2 filhas, fala hebraico, português, inglês, espanhol, francês, russo e árabe. Em janeiro de 2017, Yossi Shelley foi escolhido pelo governo israelense para ser embaixador de Israel no Brasil. Desde então, o embaixador dedica esforços para estreitar as relações entre Brasil e Israel. Desde o início da missão diplomática, o embaixador Yossi Shelley visitou 15 estados e o Distrito Federal nas 5 regiões do país. Nas visitas aos estados brasileiros, Yossi Shelley discutiu possibilidades de ampliar parcerias nos setores de água. Ele é embaixador das águas, agricultura, segurança pública, geração de energia, tecnologia e educação. Encontrou-se com diversas autoridades locais e nacionais, entre elas governadores, prefeitos, ministros, deputados e secretário de Estado. Além disso, Yossi Shelley participou de encontros com pesquisadores, estudantes e empresários em outros segmentos da sociedade. Em entrevista, citou que, como embaixador de Israel no Brasil, é uma honra representar o meu país e dar continuidade às boas relações existentes, buscando potencializar a cooperação e juntos buscarmos o melhor para os nossos povos. Coloco a Embaixada de Israel à disposição de todos. Homenagem da Câmara Municipal de Manaus ao embaixador mais democrático da história de Israel no Brasil, Yossi Shelley. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura desta Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a entrega da placa em homenagem ao embaixador extraordinário e plenipotenciário de Israel no Brasil, o excelentíssimo senhor Tenente-Coronel Yossi Abraham Shelley. E convidamos o excelentíssimo vereador Joelson Salles Silva, presidente desta Casa, para fazer esta honraria. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Manaus. Religiosas do Brasil. Teófilo Benarroz, para fazer a entrega de uma placa em homenagem ao senhor embaixador.
parabenizo o excelentíssimo senhor Tenente Coronel Yossi Abará Shelley em lembrança à sua visita a Manaus, em especial a esta Câmara Municipal, onde o Dr. Isaac Tayá cumpre, humildemente, a missão de representar a comunidade judaica de forma ininterrupta desde 1997. O Grupo de Percussão Alternativa Curumim na Lata, do Centro Municipal de Arte e Educação Aníbal Bessa, tem como objetivo o desenvolvimento da educação musical e ambiental, cujos alunos constroem seus instrumentos reciclando materiais descartados. E, neste momento, convidamos o grupo para tocar as canções Não Mate a Mata, do compositor amazonense Adelson Santos, e a música Porto de Lenha, do poeta Aldísio Filgueiras e o compositor Zeca Torres Torrinho, e Aquarela do Brasil, do compositor Ari Barroso, sob a regência do professor Carlos Valdez, criador do projeto Curumim na Lata. Gostaria de destacar nessa manhã a presença dos vereadores desta casa, vereador Marco Antônio Chico Preto, vereador Marcelo Alexandre, vereador Dr. Alonso,
vereadora professora Jaqueline, vereador Mauri Colares, vereador professor Samuel, vereador Fred Mota, ex-vereador dessa casa também, o nobre colega ali, vereador Mitoso. Eu acho que já falei todos. Pode dar, já falei. Obrigado ao projeto Curumim na Lata. Neste momento, convidamos o presidente, vereador Joelson Salles Silva, para presentear o excelentíssimo embaixador Yossi Shelley com artesanato em madeira de autoria da artesã senhora Márcia Viana dos Santos, inspirado na folha da mamona, demonstrando um pouco da beleza e encanto da nossa Amazônia. E também presenteia com o livro História da Câmara Municipal de Manaus, de autoria dos escritores Antônio Diniz e Simão Pessoa. Convidamos a vereadora Jaqueline para junto presentear o nosso embaixador de Israel. Convidamos ainda o senhor Virgílio Melo, diretor de Economia Solidária e Criativa da Prefeitura Municipal de Manaus, para presentear o embaixador Yossi Shelley em nome da Prefeitura de Manaus.
Sua Senhoria, o senhor Saliak Roy Ícaro Moreno, rabino messiânico da Sinagoga Judaico-Messiânica, também presenteia o embaixador Yossi Shelley. Assistiremos agora o coral da Universidade Estadual do Amazonas cantando a canção Reveno Shalom, sob a regência do maestro Valfredo Benevides da Silva. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor vereador Joelson Salles Silva, presidente desta casa, para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Um dia memorável para essa casa e um dia abençoado. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor Tenente Coronel Yossi Shelley, embaixador extraordinário e plenipotenciário de Israel no Brasil. Seja bem-vinda à nossa terra. É um prazer tê-lo aqui. O excelentíssimo senhor deputado estadual Felipe Souza, que neste ato representa a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, meu irmão, querido em Cristo, meu amigo. Sua Senhoria, a senhora Maria da Conceição Sampaio, secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC, neste ato representando a Prefeitura Municipal de Manaus. Muito obrigado pela sua presença, secretário. O excelentíssimo senhor Tenente Coronel de Infantaria Cássio Daniel Bezerra do Vale, chefe do Serviço de Mobilização da Aeronáutica em Manaus, neste ato representa a ala 8. Vossa Reverendíssima, o pastor apóstolo Renê Terra Nova, presidente da Igreja do Ministério Internacional da Restauração.
Vossa Reverendíssima, o pastor Jonatas Câmara, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Amazonas. A Sua Senhoria, o senhor Benjamin Saul Bechimol, presidente do Comitê Israelita do Amazonas. A Sua Senhoria, o senhor Chaliaque Ícaro Moreno, rabino messiânico da Sinagoga Judaica Messiânica de Manaus, meu querido amigo, dileto amigo, que durante esse tempo todo, né, pastor Sadi, esteve juntamente conosco, preparando a vinda do embaixador, ele e todos os seus irmãos queridos, que por diversas vezes estiveram em nosso gabinete. Creio que a vinda do embaixador Iossi aqui na nossa terra tem sido, com certeza, um sucesso e uma grande bênção. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras, bom dia. Agradecemos a todos os presentes neste dia memorável para a Câmara Municipal de Manaus. Estamos recebendo, nesta plenária, o embaixador de Israel no Brasil, o senhor Yossi Shelley. Agradecemos a atitude da nação israelense em fortalecer este relacionamento com o Estado brasileiro por meio destes eventos, que só estreitam ainda mais nossos laços de admiração, fraternidade, respeito por esta nação, que é referência para muitos países. Manaus, sendo a capital da Amazônia e a principal cidade do norte de nosso país, não poderia ficar de fora desta oportunidade em trocar conhecimentos e aprendizados. Sabemos que a nação de Israel destaca-se nas áreas de segurança, agricultura, dessalinização da água, que é, sem dúvida, um grande desafio para muitas regiões. Destaca-se ainda no segmento de turismo, que é uma indústria muito promissora para o Amazonas também, desenvolvendo nossas potencialidades e biodiversidades. Geraremos mais emprego e renda para a nossa gente. Não posso deixar de fazer referência à ciência e tecnologia, que são as forças de desenvolvimento desta grande nação, em quem devemos nos inspirar. Até porque temos o Polo Industrial de Manaus, que sem dúvida é fundamental para o crescimento econômico, social e ambiental de nossa região, mas que ainda deixa a desejar no tocante a sermos exportadores de tecnologia, como Israel tem sido para o mundo todo. E faço aqui das suas palavras, embaixador Yossi, quando em entrevista em uma rádio de nossa cidade, o senhor disse que nós devemos aprender, quando formarmos um time, a jogarmos com grandes jogadores, com bons jogadores. Se nós tivermos grandes jogadores no nosso time, nós teremos um grande time ou uma grande seleção. Creio que o Brasil, nesse momento atual, tem voltado seus olhos para fazer parcerias que realmente possam tornar esse país grande e efetivamente profícuo e próspero. Essa é uma razão, inclusive, de Vossa Excelência estar aqui hoje. O Brasil, há algum tempo atrás, fez parcerias que não faziam crescer. E hoje o Brasil começa realmente a tomar um novo rumo, um novo segmento, um novo caminho. O Brasil começa a fazer parcerias importantes. O presidente Bolsonaro agora está lá nos Estados Unidos, reatando essa parceria importante. E o senhor aqui representando Israel. Começamos a formar um grande time para termos uma grande seleção, para avançarmos e prosperarmos. O Parque Industrial de Manaus reúne atualmente mais de 600 indústrias nos mais variados segmentos do mercado. Dentre elas, destaca-se o eletroeletrônico, bem de informáticas, duas rodas, o químico, podendo, através de transferência de tecnologia e conhecimento, fortalecer o nosso parque industrial. Enfim, nos sentimos honrados com a presença do embaixador e nos colocamos à inteira disposição do governo de Israel para que estas parcerias sejam concretizadas e que em tudo a boa mão de Deus esteja nos abençoando. Lembrando um pouco que a história de Israel permeia a história de um brasileiro chamado Oswaldo Euclides Souza Aranha, um cidadão gaúcho da cidade de Alegrete, que fez a diferença na formação da nação de Israel. Em 1947, ele presidiu a sessão especial da Assembleia da ONU e seu voto foi decisivo para a criação do Estado de Israel nos 2 anos depois. A principal arma usada por Oswaldo Aranha foi a palavra, que tomemos como exemplo esta característica deste diplomata brasileiro. Por ter presidido aquela sessão, Oswaldo Aranha inaugurou também uma tradição seguida até hoje pelas Nações Unidas, a de que os chefes da delegação brasileira
seja o primeiro a discursar na reunião. Não posso perder a oportunidade que Deus me dá nesse dia e me permite, para que, não sei se o prefeito fez isso ou se o governador fez isso, mas como presidente desse poder, eu quero poder proferir essa palavra que está em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, e profeticamente ecoar e reverberar o que nós sentimos, que é o sentimento dessa nação brasileira, do povo amazonense, dos manauaras que aqui vivem. Abençoarei o que te abençoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Shalom a todos nós. Convidamos agora para fazer o seu pronunciamento o senhor Benjamin Saul Benchimol, presidente do Comitê Israelita do Amazonas. Bom dia. Eu falo aqui em nome do Comitê Israelita do Amazonas, a federação estadual que representa os judeus no estado do Amazonas, que é parte de uma confederação maior que é a CONIB, que representa os judeus no Brasil. E quero saudar aqui as autoridades, em nome do presidente da Câmara de Manaus, Joelson Salles Silva, e também do vereador Isaac Tayá, nosso correligionário, e agradecer a essa homenagem ao embaixador de Israel, a essa receptividade que temos recebido. Gostaria de saudar também as autoridades e as lideranças religiosas presentes aqui, aos vereadores, vereadoras e todos os presentes. É com grande prazer que recebemos essas homenagens ao embaixador de Israel. Eu acredito que estamos passando por uma nova fase de relações entre Brasil e Israel, uma melhoria nas relações entre esses dois países, e nós ficamos felizes, esperamos que os dois países possam cooperar e que se possa trazer mais desenvolvimento com essa cooperação para ambas as partes, que seja frutífera, e agradecemos muito essas homenagens. Obrigado. Gostaria de convidar a fazer seu pronunciamento, reverendíssimo senhor apóstolo René Terra Nova. Bom dia a todos. Quero saudar a toda a mesa, na pessoa do nosso embaixador extraordinário, Yossi Shelley, um homem dinâmico, amigo do Brasil, que tem feito um trabalho fora da curva, fora do comum, se relacionando com o nosso povo, abrindo esse precedente maravilhoso de envolver o Estado de Israel com o Brasil e o Brasil com o Estado de Israel. Saúdo a todos os vereadores, ao público aqui que faz parte desse momento histórico que veio registrar sua presença. Obrigado ao apóstolo Marcelo Alexandre, meu amigo pessoal, discípulo há 30 anos, que tem trabalhado também a favor do Estado de Israel, o qual fez uma moção honrosa e também uma lei que beneficiou a Manaus, sendo cidade irmã de Jerusalém, votado por essa honrosa casa. Hoje é Purim, Hag Sameach Purim. Hoje Israel está em festa. A festa tem uma tônica: agradecer a Deus por ter dado vitória a todos os seus adversários. É uma festa bíblica no livro de Esther, onde temos a autoridade de recebermos o cetro e acessarmos a sala do rei e recebermos um decreto favorável à nossa história. Isso para nós tem muita importância, para quem conhece a realidade do mundo bíblico. Também sabemos que, dentro desse processo que
Brasil e Israel está recebendo dessa comunicação muito abençoada. E Manaus sendo privilegiado no dia de hoje, um dia histórico em Israel, um dia histórico bíblico, um dia histórico para nós. Vemos que essa conexão vai trazer muita prosperidade para a nossa cidade e para o nosso estado. Conheço as dimensões do que estou falando, porque estive em Israel 70 vezes. Levando caravanas de manauaras, amazonenses e brasileiros que declaram o seu amor a favor do Estado de Israel, sem nenhuma neurose religiosa, mas entendendo o profético e a realidade dessa palavra e como podemos ser, de fato, ministrados e darmos a nossa parte e a nossa parcela também para ministrar ali no Estado de Israel e na nossa querida Jerusalém. Yossi tem feito um trabalho honroso, conectando dos líderes mais simples aos mais relevantes desta nação. Isto mostra a humildade do seu coração e que, de fato, ele é um filho de Abraão, que se comunica com todas as nações, sem nenhum estigma no seu relacionamento. A ele e a todos que fazem história hoje nessa Câmara Municipal, tão importante para as decisões mais progressivas para Manaus, de Manaus, Amazonas e Brasil. Eu quero deixar aqui registrado que nós entramos, de fato, em um novo tempo. E que tudo o que acontecer daqui para frente, a gente atribua também a esse momento histórico e profético. Muito obrigado a todos. Toda Rabá e Yossi. Gostaria de convidar o senhor Chiliaque Ícaro Moreno, rabino messiânico da Sinagoga Judaico-Messiânica de Manaus, para fazer seu pronunciamento. Boker Tov, bom dia a todos, mas também Hag Purim Sameia. Hoje nós estamos vivendo o dia 14 de Adar. Segundo a tradição bíblica, estamos mostrando um painel que trouxemos da Sinagoga Judaico-Messiânica de Manaus. O dia que foi lançado sorte para destruir Israel, o povo de Israel, e que se converteu num dia de livramento e um dia de bênção para o povo judeu. E nesse contexto, recebemos a visita do ilustre embaixador Yossi Shelley, a quem eu quero render aqui as sinceras homenagens, em nome de todos aqueles que chegaram aqui na Amazônia desde o século XVII, que vieram aqui para a nossa Eretz Amazônia, escapando da intolerância religiosa, das fogueiras e dos autos de fé. Em nome desses descendentes e dessa história, nós agradecemos também essa visita que nos honra por representarmos esse legado dos Anusim no Brasil, nos irmanando com todos aqueles que hoje lutam pela restauração judaica das suas raízes judaicas e também pela Querrilá, pela Igreja de Yeshua. Quero ressaltar aqui a presença do ilustre representante do Comitê Israelita do Amazonas, o doutor Benjamin Benchimol, que nós reconhecemos, representa uma história insubstituível que não tem como ela ser esquecida dessa maravilhosa Eretz Amazônia, a história dos judeus marroquinos que vieram para cá há 200 anos, qual reputamos e dedicamos também o nosso trabalho em difundir, estudar e esclarecer também o nosso povo. Nossa gratidão a ele e a todos os judeus que vieram do Marrocos e construíram uma história de sucesso, de êxito e de fé, com quem aprendemos também a cada dia. Eu quero usar as palavras de um rabino americano chamado Maurice Lam. Ele escreveu um livro célebre, um best-seller,
que diz bem-vindo ao judaísmo. Ele diz o seguinte, e eu me reporto aqui agora a toda a mesa, por isso que deixei para fazer essa saudação posterior a essa introdução, ao presidente da casa, irmão, querido, amigo, Joelson Silva, e todos os demais membros que compõem a mesa. Ele diz o seguinte, o rabino Maurício Lano, que as palavras afirmam, mas os atos autenticam. E o que nós estamos vendo hoje aqui nessa Casa Legislativa não é simplesmente palavras, são atos, atos concretos, que Manaus, o Amazonas, eu quero fazer menção aqui ao governador Wilson Lima, que recebeu também o nosso querido embaixador, tivemos um evento no Palácio Rio Negro, através do governo do Estado também, abençoando o Estado de Israel, mas dizer que todos nós que praticamos esse ato hoje, nós estamos autenticando, além de uma aliança com o Estado de Israel, que é uma berahá, é uma bênção que se estende a todos os povos, através do nosso pai Abraão, chamamos Abraham Avino, eu quero dizer que nós estamos dando um passo para gerações. E eu tomei as palavras do apóstolo René Terranova, que tem uma contribuição imensa nesse processo, em relação à Igreja do Senhor, há muitos anos, trabalhou insistentemente, excessivamente, ensinando grande parte da Igreja a amar o povo de Israel. E eu quero reputar isso aqui, apóstolo, e dizer que também nós reconhecemos o seu trabalho. Mas fazer uma distinção também, e aqui eu quero falar em nome da Sinagoga Judaico-Messiânica de Manaus. Nós somos muito pequenininhos, doutor Benjamin Bechimol, nós somos alguma coisa bem pequenininha na nossa contribuição diante do que representa toda essa história judaica na Amazônia. Mas eu quero reputar uma coisa. Há em torno de 10 anos atrás, nós não estaríamos também aqui hoje, dando continuidade a esse trabalho, hoje já na Amazônia, porque a comunidade Beth Shalom de Visão Judaico-Messiânica é a primeira sinagoga judaico-messiânica na Amazônia Legal brasileira. Nós não estaríamos aqui também hoje sem a cooperação, sem o apoio desse grande apóstolo chamamos Bessorá Hagedolá, da grande boa notícia da salvação, meu querido, ilustre, amigo e grande companheiro, pastor Jonatas Câmara, a quem eu rendo a minha homenagem também nesse plenário, todo o apoio, carinho, desde que começamos o trabalho da sinagoga, também distinguindo aqui o meu querido pastor Sadi Caldas, representando o CONCEPAB, Confederação de Conselho dos Pastores do Brasil, pastor Walter de Nazaré, presidente da nossa ordem dos ministros evangélicos do Estado do Amazonas, que tem nos ajudado a fazer história também nessa Eretz Amazônia, pastor Moisés Melo, companheiros, me perdoe não citar o nome de todos, aqui está o grupo dos Correios, Josué também, representando hoje os Correios do Brasil, que tem sido tão importante nessa caminhada. E a nossa querida representante da Câmara Municipal, estivemos em Brasília com ela também, deputada federal, e que nos honra muito estar nesse ato. E dirigir essas palavras agora ao meu querido embaixador, primeiro agradecer a ele, e eu quero me dirigir a ele pela oportunidade, que eu não tenho nenhum constrangimento de falar isso publicamente, pela oportunidade que ele me deu, pela oportunidade que eu tive de entregar juntamente, em nome do povo brasileiro e da herança judaica do Brasil, a comenda ao primeiro-ministro de Israel no dia 30 de dezembro. Isso jamais será esquecido da história do povo brasileiro, e eu quero reputar aqui e dizer que eu sou grato, toda a minha vida, toda a nossa história, a oportunidade, senhor embaixador,
que o Senhor me deu e deu a cada um de nós. E dizer que esse é um dia de festa, é um dia festivo, agradecendo esse parlamento, companheiros que trabalharam muito, que eu não posso esquecer aqui, desculpem, eu não quero quebrar nenhum protocolo, mas a nossa querida Ieda, do cerimonial também, a doutora Ediene também, todos vocês que estão proporcionando, com a graça e a bênção do Senhor, esse momento ímpar na nossa história. Me perdoe se eu não fiz menção de todos os nomes, mas eu quero dizer, não só Hag Purim Sameia, mas dizer Letodá Hashem, no nome do Rei Eterno Yeshua, em que nós cremos que é o Messias da casa de Israel, é o nosso Senhor e Salvador, que deu a sua preciosa vida por nós. E encerrar com o Salmo 136, Rodu Ladonai Kitove, que Leolam rasdou. Rendei graças ao Eterno, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado a todos e um bom dia. Gostaria de destacar a presença do vereador Roberto Sabino, que já se encontra aqui no nosso plenário, e também da minha esposa, a pastora Ilza Cardoso. Gostaria de convidar o pastor Jonatas Câmara, meu pastor querido, para que possa também fazer uso da palavra nessa manhã, querido pastor. Queridos amigos, prezados irmãos e querido embaixador, nós queremos, querido presidente da Câmara Municipal de Manaus, por ele a todos os vereadores, nós queremos saudar a todos com um bom dia, ainda bom dia, né? Na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agradecer a Deus por essa sessão solene e saudar em nome do nosso querido vereador, presidente desta casa, e me permita, como ele me chamou de seu pastor, eu quero chamá-lo de pastor nosso também, além de vereador, pastor Joelson Silva, e com ele os outros 3 vereadores, também membros desta casa, pastores da nossa igreja, o Amaury Colares, Roberto Sabino, e o suplente de vereador que aqui está, Luiz Mitoso, e por eles destacar os demais vereadores na pessoa de um amigo querido que nós temos aqui, que é o Chico Preto. Deus abençoe, no nome de Jesus, a todos vocês, e cumprimentar as autoridades eclesiásticas que aqui estão, a mesa, em nome do nosso vereador Joelson Silva, seu presidente, e a todas as autoridades eclesiásticas que aqui estão, na pessoa do nosso presidente da nossa Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas, o pastor Walter Nazaré. Deus abençoe, pastor Walter. É muito bom estarmos juntos aqui. E agradecer a Deus pela presença também eu acredito que fora a TV Câmara, a emissora, porque ama Israel, está com Israel, divulga Israel, estimula o povo a amar Israel, a Rede Boas Novas, na pessoa do pastor Tiago Câmara, que aqui está também. E quantos podem aplaudir a Rede Boas Novas, ela está aqui para cobrir, porque sempre leva o povo a orar e abençoar Israel. E a todos os demais da minha igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, na pessoa do pastor Moisés Melo, nosso vice-presidente que aqui está, e também cumprimentar a todos os serventuários, a todos os funcionários desta casa. Deus abençoe, na pessoa aqui do meu amigo Silva Santos. Deus abençoe, no nome de Jesus, um amigo querido. E cumprimentar o nosso embaixador, Tenente Coronel Yossi Shelley. Eu não pude estar na Assembleia Legislativa, porque estava no estado de Macapá, na cidade do Amapá, ministrando para 3 convenções de pastores reunidas, para mais de 1000 pastores. Mas lá nós levantamos uma oração por Israel, pela sua vida também, e aqueles mais de 1000 pastores mandaram um abraço para o senhor,
juntamente com o meu pastor, presidente da nossa Convenção Nacional, Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, pastor Samuel Câmara, que é pastor da maior igreja desse país, a Assembleia de Deus, Igreja Mãe, em Belém do Pará. Ele mandou um abraço, juntamente com a sua esposa, a pastora Rebeca, que eu quero transmitir à sua pessoa. Deus lhe abençoe no nome de Jesus. E todas as mulheres eu quero cumprimentar na pessoa desta tão querida, né? Sempre deputada federal e agora secretária, não é? Deus assim o quis, e ela está aqui sempre sorridente, nos honrando, que é a secretária Conceição Sampaio. Deus lhe abençoe no nome de Jesus. E finalizar a minha palavra de agradecimento por esse ato aqui, dizendo que nós até teríamos que ir para o Rio Grande do Sul para dar uma ministração a uma convenção de pastores, a quase 2.000 pastores ali, mas concordei com o nosso presidente de interromper a minha viagem, ter ido só com outros colegas, para eu voltar até aqui para participar desta sessão solene, porque nós amamos Israel. Diz a palavra de Deus que quem ama Israel é amado por Deus. Quem abençoa Israel é abençoado por Deus. Quem deseja o bem de Israel tem as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E nós louvamos a Deus por sua vida e queremos, como povo cristão que somos e amamos Israel, eu vi o meu amigo, o apóstolo René, dizer de 70 e tantas vezes que já foi a Israel, e realmente as idas dele a Israel nos inspiraram. E assim, embaixador, que nós conseguimos adquirir com um povo que se mobilizou nesta cidade para poder ter nas suas mãos um complexo de comunicação para levar o povo a amar Israel, a amar o Deus de Israel, a abençoar Israel, que é a Rede Boas Novas. O primeiro voto que nós pagamos a Deus foi organizar uma caravana a Israel para agradecer a compra e a conquista da Rede Boas Novas. Glória a Deus. Foi assim que nós fomos celebrar a Deus a compra e a aquisição da Rede Boas Novas lá em Israel. E nós queremos desejar também bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa nação de Israel, porque nós temos dupla cidadania, uma natural e uma espiritual, que nós somos cidadãos também de Israel, por isso desejamos o bem de Israel. E pedir que o senhor transmita um abraço também em nome da comunidade cristã, evangélica sobretudo, ao primeiro-ministro, aquela pessoa simpaticíssima e popular igual o senhor, que veio na posse do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, e que esteve reunido com uma liderança cristã lá no Rio de Janeiro, dentre os quais o nosso presidente esteve, e trouxe para todos nós no Brasil uma impressão maravilhosa do primeiro-ministro. Primeiro-ministro que guarda o trono, que o último que ocupou foi Davi, porque um dia virá o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores para ocupar aquele trono, o Messias crido por nós, esperado por Israel, e que tem na sua coxa, virá escrito na sua coxa, como diz a palavra de Deus em Apocalipse, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quantos aplaudem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? E, finalmente, nós queremos celebrar também o ano de 1947 para 48, no qual se cumpre uma profecia tão esperada por nós. Alguém perguntou a Jesus, que sinal tu dás do fim dos tempos? Ele deu 2, não ficará pedra sobre pedra sem que tudo isso aconteça. Aconteceu, e Deus protegeu Israel, quiseram dizimar Israel, acabar Israel. Um dos exemplos tão sofridos e difíceis de serem lembrados, que nós tivemos agora lá no museu, é o do Holocausto. Mas Deus interrompeu, Deus interviu, porque Israel é a única nação da face da terra que tem a propriedade da terra, que tem a promessa da terra, e por isso quem deseja ser abençoado deve abençoar Israel.
e em 1948, portanto, Israel voltou a ser Estado e se cumpriu uma profecia tão esperada, quando da boca do próprio Senhor Jesus ele dissera, não é, olhem para a figueira, quando ela voltar a florescer, ou seja, voltar a ser um Estado, voltar a deixar fluir a sua inteligência, porque os outros países comercializam o resultado da inteligência, mas Deus tem dado a Israel a inteligência para criar, para fazer, para formar e dar bênção às outras nações para comercializar e ser abençoada. Isso porque o Senhor Deus disse a Abraão, quando estava lá na terra dos seus pais, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. É fácil sair para um lugar aonde se sabe que vai, mas sair para um lugar que não se sabe o destino e nem o que se vai encontrar no caminho é difícil. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, para a terra que Deus mostrou, confiando em Deus, e porque obedeceu a Deus, o Senhor Deus prometeu a Abraão, abençoarei os que te abençoarem. E aí se constituiu, senhor presidente, senhor embaixador, uma premissa para ser abençoado. Quem quer ser abençoado, precisa abençoar. E quem quer ser amaldiçoado, é só amaldiçoar as outras pessoas. Quem é abençoado por Deus como Israel, se alguém, alguma nação deseja o mal de Israel, a maldição bate e volta da porta ao seu destinatário, porque Deus prometeu abençoar Israel. Então disse ele, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, engrandecerei o teu nome e far-te-ei uma grande nação. Por isso, eu encerro esta palavra de homenagem em nome da nossa igreja, da minha esposa, dos meus 3 filhos, das minhas noras, das minhas netinhas, que amam Israel. Agora, senhor embaixador, daqui a 2 anos eu estou indo para uma viagem a Israel, estou ajudando os meus filhos a pagarem o pacote para ir a Israel. Vamos fazer uma caravana, já está beirando 200 pessoas, deve chegar a 300. Vamos fazer a Turquia, vamos fazer a Grécia, vamos fazer o Egito, mas vamos terminar em Israel, porque quem quer terminar bem, termina e começa em Israel. Então, que Deus seja louvado por Israel, pela sua pessoa, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu queria pedir a todos aqui que amam Israel e querem ser abençoados, se puderem, dê um forte aplauso a Israel, pelo embaixador. Deus lhe abençoe. Beijo no seu coração, receba esse beijo para Israel. Muito obrigado. Convido para fazer o seu pronunciamento o homenageado no dia de hoje, o excelentíssimo senhor Tenente Coronel Yossi Avraham Shelley, embaixador extraordinário de Israel no Brasil. Tudo bem. Bom dia a todos. Vamos começar. Primeiro, quero saudar o senhor vereador Jocelyn Salles Silva, nosso presidente da Câmara, e também deputado estadual Luiz Felipe Silva de Souza, nosso querido senhor Benjamin Saul Ben Shimol, da comunidade judaica, e nosso querido tenente-coronel Infantaria Cássio Daniel Bezerra de Vale, e o pastor Jonathan Câmara, que falou agora, sim? Falou bem.
É muito difícil falar depois que todos falam. Você não quer falar a mesma coisa, vai tentar. E também os nomes sempre é difícil para todos. Meu querido René Terranova, grande apóstolo, que tem boas ligações com ele durante os primeiros dias aqui. Tem boas relações com todas as igrejas, todo o povo do Brasil. Eu não escolho meus amigos sobre que igreja, que se é rico ou pobres. Eu escolho as pessoas quando olho nos olhos e eu vejo um carinho, eu ser amigo de você. Esse é o sistema. O dinheiro não me dissolve a cabeça, a pobreza também não. Gosto de pessoas, você vai com ele, sem ser embaixador, sem ser todos estão iguais. Estão iguais para mim. Obrigado. E também meu amigo que conheci quase um ano atrás, querido Ícaro, que nós temos boas ligações, foi convidado para dar um presente no primeiro-ministro no Rio de Janeiro. Esse foi, como falei, um ato da amizade, um ato de agradecimento. Não tem nada como quando pessoas vêm com um grande coração. Meu coração é o mais grande de todos. Se as pessoas dão um dedo, nós damos 2 mãos. É o que os israelenses estão fazendo. E também nossa querida da representante da prefeitura de Manaus, Conceição Sampaio. Espero que os nomes passou. Se esquecer algum, desculpa. Vereadores, eu vi muito vereadores aqui. Estou feliz de ver mais mulheres que estão em liderança do país. Quando tem mais mulheres, tudo vai ser mais calma. O homem gosta de brigar, mulheres gostam de cuidar da família e avançar. Pouco a pouco chega ao posto bem. Eu acredito muito nisso. Que quer um verdadeiro parceiro, sempre leva uma mulher ao lado dele. Ele vai ser bom. E quero agradecer às bandas, às crianças que tocou aqui. E que é interessante nessa homenagem, nessa toca, que quando nós olhamos essas partes da reciclagem que eles estão tocando, significa a vida. Você pode ter nada e fazer tudo. Você pode ter tudo e fazer nada. Esse é o princípio. Todo é a você mão. Todo é a você cabeça. Se você usa bem, pode de nada fazer milagres. É o que você está fazendo aqui no Brasil, na igreja, que ajuda o povo, ajuda a educação, essas coisas que estão muito, como disse, abençoadas. E quero que Deus abençoe a todos vocês também, você merece isso. Gosto muito desse passeio aqui. Esse não é um passeio, a verdade, é um grande trabalho para conhecer as autoridades, conhecer de perto as pessoas. Não conheço a comunidade judaica aqui. Eu ouvi que tem muitas empresas que têm pode ser grande influência sobre o povo de Manaus, o povo de Amazônia, o povo do Brasil. As pessoas me falam às vezes, a Manaus, a Amazônia é muito longe de tudo. Longe da cabeça. A cabeça deve trocar. A Manaus, muito perto. Pessoas, eu falei com amigos, quando vezes, por exemplo, eu falei, você esteve em Israel? Não tive tempo, muito longe. Essas pessoas falam, deixa as coisas da religião, ok? Se você tem um coração, Jerusalém, muito fácil. As pessoas, eu falo, muito longe, muito ocupado, eu falei. Depois, deixa ele passar um tempinho e fala, quando vezes você esteve nos Estados Unidos? Ele fala, 10. Eu falo, não tem tempo, muito longe. Você é mentira agora. Então, o conhecimento, a cabeça deve trocar. Manaus, muito perto, depende de nós. Manaus, para mim, conhecimento antes de chegar,
Foi como um lugar, na verdade, bonito, a selva, animais, árvores, cultura que já vai desaparecer. Mas não é, tem um grande potencial como nós vendemos os produtos do Mar Morte. Morte, como se chama? Morto, ok, Mar Morto. O Mar Morto, os produtos que são. Aqui na Amazônia você tem tantos produtos, tão beleza. É mesmo, pode vender isso. Preciso levar essa luva em Manaus e Amazonas deve ser mais divulgadas. O tempo para chegar, como empresário, que tive 30 anos empresário, então, sim, isso não é possível, isso é um pouco difícil, mas agora temos um voo direto, São Paulo, Israel, corta um pouco, 3, 4 horas. O preço ainda um pouco alto a rapport de um passeio na Europa, mas se a comunidade toda de Israel e do Brasil vai ser o volume bom, ele vai ajudar. Agora ele falamos sobre fazer 5 dias de viagem. Comecei com 3 e quero fazer 5. Sempre, tem pessoas que viajam sempre lotado. Lotado significa que tudo isso acontece agora e tudo vai de bem. O presidente do Brasil, o eleito Jair Bolsonaro, como o vereador, nosso presidente falou, botou no seu papel outra preferência para fazer negócios. Eu gosto como o vereador pegou minhas palavras. Se você quer jogar na primeira liga, vai com bons jogadores. Se você quer ser na terceira, pode ser goleiro. 20 gols na 4ª divisão. Vale nada para mim. Faz 1, 2 na primeira. Você é um talento, isso que significa. Sempre nós, escrito acho na Bíblia, mas pode ter confusão com os rabinos que falam. Sempre prefiro ser o rabo de leão no cabeça de um rato. Ok? Ser a cabeça de um grande, não a cabeça de um pequeno. Essa é a vida. Para a vida, para ter sucesso, para chegar nessa câmara, para fazer bons negócios. E também quero agradecer, esquecer, nos cantadores e nos grupo que cantou muito bem, os hinos. E não vou falar muito sobre a tecnologia, sobre Israel. Quero agradecer também para Israq Tayar, que faz homenagem para mim. Ele está doente, não chegou mais. Israq Tayar é um nome marroquino, judeu, 100%. Estou muito emocionado aqui para receber essa homenagem. Na verdade, que tem algumas homenagens, tem 6, 7 cidades que me faz cidadão honorário, tem mais que 10 prefeituras. E quero agradecer, porque isso significa que vocês estão olhando o trabalho, você dá para mim uma força de continuar. Sempre cada um precisa receber algumas sobre ele para continuar essa vida. Se você não faz isso, pessoas estão. É na escola, na casa, sempre falar de bom. Quando você fala de bom, não custa nada, mas dá um grande potencial para surgir. Na verdade, que até hoje faz um passeio na 18 estados aqui, 18. E tem algumas mais, o próximo vai ser no Macapá. Falei como o presidente do Senado, conheço o marroquino, judeu, presidente do Senado. Primeira vez que foi Davi Alcolumbre. Também nós fazemos um passeio na Macapá, onde ele mora, e até que vai acabar meu poste durante 2 anos, vai fazer passeios. Mas mais importante, deixar um papel, deixar um negócio aqui, e vai fazer tudo o que pode para fazer um negócio aqui, as coisas da saúde de longe, com telas, Wi-Fi, ensino de longe, coisas que o Amazonas tem grandes desafios. Tem muita população, não está muito, 4 milhões, mas muito
estão separados em vários lugares. Cada lugar deve receber seu Wi-Fi, seu computador. Sem isso é muito difícil para dar educação. É um grande desafio. Não uma coisa que é muito fácil a fazer. Não, eu sei que é difícil. Eu acredito que o novo governador quero fazer isso também. Falei com ele, falei com o prefeito, falei com a organização da comércio, todos para estreitar. Vamos levar mais pessoas, empresários para Israel, que está promovendo o mercado nos Estados Unidos, Israel, na Europa, o setor privado. O setor privado tem uma força de fazer. A guarda-chuva do governo, mas o negócio está feito para o setor privado. Se empresários chegam, ele vê um potencial. Como aqui chegou lá, eu digo, que potencial? Que potencial? Depois, a pessoa me liga. Tem agora uma delegação, 30, 40 empresários que vai chegar como presidente na Israel. Vai ser como bate-papo entre empresários israelenses e empresários brasileiros. Autoridades sempre têm presidente, primeiro-ministro, ministro. Isso é bom para assinar um contrato para fazer um guarda-chuva. E depois, empresários devem fazer isso. E temos um grande potencial para levar do Brasil e Israel, levar a tecnologia. Não preciso, cada nós falamos, Deus dá alguma coisa. Dá recursos naturais, muita riqueza, outros não dão nada. Israel, sabes, quando foi criado por Osvaldo Aranha, em 1947, depois da decoração, 1948, que foi Israel? Nada. Deserto, 75 de Israel, semiárido deserto. Não tive nada. Se você olha as fotos dessa época, coisas todas que chegou depois do Holocausto, quase todas as cinzas desses assassinados dessa época alemã, é toda a perseguição que os judeus passaram. Chegou na Israel, 300 mil, nada foi, nada. Eu lembro, eu nasci quase 4 anos depois, eu conheço, não tive nada. Tem época que não podia comer carne, não tem água, não tem gasolina, nada. Não tem escolas, o banheiro foi na rua. Essas coisas aconteceram, não muito tempo, 30 anos atrás. Mas como grande desafio, investir na educação, pensar sobre o povo e juntos, sempre juntos, fazer essa obra para melhorar a vida. Cada quer melhorar a vida dele, vamos melhorar a vida do Estado, da prefeitura. Cada dia pensamos o que podemos fazer para ajudar a prefeitura, como diminuir as crimes, como fazer. Cada pode fazer um pequeno. Se preciso ligar a polícia. Não ser, como dizem, abstante. Você olha uma coisa, faz isso. Ajuda. Todos juntos podemos fazer tudo. A luz está entrando onde tem o contrário. Ok. Preciso melhorar meu português, desculpa. Então, acho que falei muito, mas quero agradecer de novo o povo, essa Assembleia, o presidente, todas as autoridades. Estou muito honrado de receber essa medalha, esse título. E também nós sempre lembramos, o Brasil foi sempre boa para Israel, para os judeus antes. 1000 anos atrás, quando os judeus fugiram, foram portugueses, foram a Inquisição, foram do Holocausto, antes da criação de Israel, o Brasil foi aberta. O Brasil sempre recebeu Israel. Eu vi agora, tem muitos nomes da Bíblia, Daniel, Davi, Samuel, Jonathan. Significa que nós estamos dentro. Os judeus não novos imigrantes. Às vezes tem novos imigrantes que chegam nos últimos 60 anos. Israel não. Israel foi que ajuda na criação do Brasil. Quando Cabral chegou com os navios, que foi o chefe dele? O chefe princípio fez Avraham Gama, judeu, que escapou com a família dele e foi um dos fundadores. Se você quer saber isso,
Temos um livro que é do professora, que se chama Anna Nowitzki. Anna Nowitzki. Pessoas que gostam um pouco da história, pode pegar esse livro e ler que verdadeiro o jogo, o papel de judeus durante 1000 anos. Sabe o que ele fez? Ele é professora da São Paulo, da Universidade USP, não sei a melhor. Ele ficou com 3 masterantes no Portugal, nas cavas, são de todos arquivos. Ele, 10 anos, passou papel para ler, que chegou, quando chegou, o que ele fez, que também Nova York, cristãos novos, que os judeus que escapou daqui, depois o português chegou lá, ele não deixa ele. Ainda ele passou para Novo Amsterdã, mas ficou em Nova York. Os judeus fazem Nova York. Sabes por que ele chegou no Novo Amsterdã? Isso não é errado para a navegação, porque o terreno, não sei, a rua na mar foi cheia de piratas. Eles queriam escapar da pirata, se faz roda e chegou no Nova York, Novo Amsterdã. Ele tem problemas com piratas. Aqui também tem algumas piratas no rios. Preciso acabar com ele, acabar. Não deixa ele controlar nossa vida. Obrigado. Toda rabá. Shalom. Chag Sameach. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do município de Manaus, executado pelo coral dos servidores da Câmara Municipal, sob a regência do maestro Johnny Moirer. Grande
Agradecendo a Deus pela paz deste ofício e usando das prerrogativas que me são atribuídas, declaro encerrada esta reunião solene em homenagem ao Excelentíssimo Senhor Tenente Coronel Yossi Avraham Shelley, embaixador extraordinário e plenipotenciário de Israel no Brasil. Deus abençoe a nação de Israel, Deus abençoe Jerusalém. Shalom. Está encerrada a nossa reunião. Convido todos para o coquetel que vai ser aqui no Memorial